Amém. Silêncio máximo agora, por favor, para a gente ouvir os irmãos. Amém. O representante da equipe, o irmão Daniel, você pode celebrar a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, né, irmãos? O nosso grupo tirou ali o anúncio da salvação, né, no sorteio, o anúncio da queda e a ilustração de Noé. E no anúncio da salvação a gente aprendeu que o plano de salvação não é o plano B da parte de Deus, né? Porque desde antes da fundação do mundo já havia um cordeiro imolado. Então, quando aconteceu a queda, não pegou Deus de surpresa em momento algum. Por quê? Porque Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E a gente sabe que ao longo da história, nas Escrituras, a gente vê que a salvação e o plano de Deus é anunciado desde Gênesis, mesmo antes de Cristo se manifestar na terra. Mesmo antes de Cristo se manifestar, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Né? E que você leve isso para a sua vida também, tá? Que Ele sabe tudo que vai acontecer, tanto na minha quanto na sua vida, desde antes de você nascer. Né? E quando a queda acontece, a gente percebe que há uma primeira profecia messiânica em Gênesis. Né? Que do ventre da mulher virá aquele que pisará na sua cabeça. E você ferirá o calcanhar. Eu, Daniel, tenho algo comigo, isso é particular, eu nem falei com os irmãos ali. Que Satanás ele é tão poderoso com a sua vida, que o máximo que ele alcança é o seu pé. Né? Então, assim, já havia essa profecia, né? Lá na queda do homem. Em Gênesis 3, né, que foi a primeira salvação, logo após a queda do homem, foi o primeiro anúncio. Foi a primeira profecia messiânica da Bíblia. Né, a gente às vezes acha que começou lá em Isaías, nos profetas, não, começou lá em Gênesis, Deus já mostrando para a humanidade a soberania dele, né, de estar em todos os lugares, todos os tempos, ter tudo sob o seu controle. E a ilustração de Noé, que mostra uma geração justificada em Noé, que Noé justificou aquela geração. E o que chama a atenção nossa também é que a Bíblia fala que justo era Noé. Não fala da mulher, não fala dos filhos, não fala de ninguém, fala de Noé. E por causa de Noé, abriu precedente para que a família dele também estivesse na arca. Né? Então a gente percebe que justo naquela época era Noé. E qual época era aquela? Uma época parecida com a que a gente vive hoje. Que às vezes lá na sua casa, lá no seu bairro, lá no seu trabalho, você é o único justo, mas você que justifica aquele lugar onde você está. Por quê? Porque você está dentro de Cristo. Porque você está fiel, você está permanecendo dentro daquele que é o justo, que é a justiça. Então, se você é filho do justo, se você está naquele que é justo, que é a justiça, você também é justo nessa época. E isso vai abrir precedentes para que pessoas também possam entrar para dentro dessa arca hoje chamada Jesus. Amém? Então é isso. Amém, glória a Deus. Quem que é o representante da equipe 2 aí? Vem, gente, vem, gente. Mandei vocês escolher antes, vamos embora. Jogo rápido. Vamos celebrar a Deus pela vida do nosso irmão Augusto. Só reforçando, por favor, vocês tiveram tempo para conversar aquela hora. Agora é hora de vocês observarem e aprenderem através dos irmãos que estão aqui. Amém? Então, atenção máxima, por favor. Boa noite, igreja. As paz. Quero começar com um texto de 1 Timóteo 2,4. A gente pegou para explicar salvação em Abraão, a sombra da Páscoa e o resultado por meio de Israel. Quero começar em 1 Timóteo 2,4, que diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. O texto já é bem claro, o texto já diz tudo. Deus, ele
a intenção de Deus nunca foi salvar somente um povo. A salvação não é somente para um povo, mas sim para todos os povos. Jesus não se sacrificou, não se entregou na cruz apenas por um tipo de pessoa ou por um tipo de povo. Não, ele se sacrificou por todos os povos, por todas as pessoas. Ele se deu por isso. Então, aqui, nesses textos, nesse estudo, a gente vê que a salvação é para todas as pessoas, independentemente de quem seja, independentemente de qual povo ele é participante. Tanto é que, se nós formos ver essa questão da salvação, veio ser anunciada em Israel, e de Israel foi vindo de povos em povos. Então, todas as pessoas começaram a ser alcançadas por essa salvação, tanto no anúncio quanto na prática. Então, acredito que sim, houveram pessoas sim salvas, mas pessoas também que não foram salvas, mas foi porque não quiseram ser salvas. E, enfim, eu vejo a Páscoa como também uma forma de ceiar, porque fala que o cordeiro foi feito para ser ali apresentado na mesa, digamos assim, e na mesa em família. Então eu posso ver que todo momento que nós estamos juntos à mesa, juntos ali, sendo de sangue ou não, já é dado como família em Cristo e já é dado como ceia também. Então eu posso dizer que a Páscoa também é feita também com o nome, pode ser colocada também com o nome de ceia também por causa disso, porque estamos ali em unidade, estamos ali juntos, e Deus, Ele ama que nós estejamos juntos à mesa. Amém? E para não estender muito, eu vou encerrar por aqui mesmo, porque eu acho que já falei demais, entendeu? E 20 segundos? Ai, meu Deus. Não, mas eu não sei o que falar, eu tô nervoso. É isso mesmo, amém? Celebra Jesus pela vida dele, glória a Deus. Isso aí, gente, isso aí. Deixou até o celular aqui. É seu esse iPhone aqui? Tô precisando do iPhone. Eu falei para organizar antes. Quer vir um representante de cada grupo para cá? Já fica aqui do lado aqui que a gente vai ganhando tempo. O representante de cada grupo, vem. Agora do grupo 3, quem é? Nandinha? Vem, Nandinha. Já chegou chegando, hein? Gosta desse cara bem assim, Betinho. Amém. Essa missão aí que o meu grupo me deu. Aleluia. Então, meu grupo ficou com a parte da expiação, né? E a gente juntos ali vai pontuar o que a gente achou de mais importante falar sobre a expiação. Porque quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós vemos que existia um sacerdote, né? Que adentrava o santuário uma vez ao ano para que ele pudesse, né, fazer um sacrifício e aspergir o sangue daquele animal pelo pecado de todo o povo. Só que quando a gente estava conversando ali, nós entendemos também que esse sacrifício ele tinha que ser tão perfeito que existia até os medos, né, do próprio sacerdote nem voltar daquele momento. E quando nós lemos lá no Novo Testamento, Jesus, ele se fez esse sacrifício perfeito. E ele nos permitiu, através desse único sacrifício, uma vez, ele nos permitiu com que a gente desfrutasse desse sacrifício até hoje. Rasgando o véu, rasgando a barreira que existia, né? Em que só uma pessoa tinha esse acesso e intercedia ao Pai, para que hoje cada um de nós, enquanto filhos e filhas, pudéssemos desfrutar desse sacrifício único e perfeito. Porque se tinha toda uma exigência no Antigo Testamento, o animal tinha que ser puro e todas as exigências, né? Aí Jesus se fez esse sacrifício perfeito para que hoje eu e você e aqueles que estão lá fora também ainda vão conhecer Jesus, desfrute desse sacrifício. Algo que a gente chegou ali, né, na conclusão, que é a parte mais linda de falar sobre a expiação, que nós desfrutamos de uma expiação
E nada vai roubar isso. Nada vai tirar isso. Porque um cordeiro perfeito foi entregue de livre e espontânea vontade para nos dar esse livre acesso. Não dependemos mais de um sacerdote, de um homem. Hoje nós temos o livre acesso. Como foi dito ali, o véu foi rasgado, né? E que a gente nunca se esqueça dessa expiação, da real intencionalidade dela, desde o Antigo Testamento e depois a forma linda que foi no Novo Testamento, através de Jesus. Amém? Amém. Parabéns, glória a Deus. Quem é o próximo aí? Fred? Tudo em família? Aleluia. Amém, igreja. Então, a gente ficou responsável pela propiciação, esse nome fácil de falar aqui. Em outras palavras, significa o quê? O sacrifício de Deus a si mesmo. Ou seja, a gente até hoje a gente não é digno pela nossa carnalidade, porque a gente é pecador. A gente é gerado da natureza pecaminosa, vamos dizer assim. Ou seja, como a Fernanda falou, no Antigo Testamento eram colocados animais perfeitos para uma pessoa como se diz assim, escapar da ira de Deus. Vou dizer com as minhas palavras aqui. As pessoas sacrificavam animais para poder escapar da ira de Deus. Aí, até que Deus já tinha o plano perfeito dele, mas chegou um momento que esse plano precisava ser cumprido, que é o esgotar da ira de Deus. Que foi o que? Deus se renunciar a si mesmo, vir na terra por nós. Assim se deu, como a Fernanda falou, o sacrifício vivo. Ou seja, o pecado seria destruído sem destruir o pecador. Porém, que na terra não existia nenhum homem digno para poder passar pelo que Jesus passou. Tanto é que a Bíblia fala lá, quando aquela mulher chega assim, Jesus, deixa meus 2 filhos sentar, um do seu lado direito, outro do lado da sua esquerda. Aí Jesus vira para ele, eles estão dispostos a beber do meu cálice? Na terra não tinha ninguém digno disso. Ou seja, Deus se fez carne, veio à terra, entregou o seu Filho unigênito por nós e desviou de nós o castigo do pecado. A Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. Ou seja, vai ter um dia que a ira de Deus vai se cumprir sim aqui na terra. Porém que ele ainda está nos dando a chance. É o que a matéria fala aqui, resumidamente. Deus ainda quer que toda a terra, toda a glória dele ainda vai ser manifesta em toda a terra. De alguma maneira, até falei com o Carlos ali, de alguma maneira, se a gente não conseguir alcançar determinado povo, determinada ilha isolada assim, Deus vai dar um jeito de se revelar a essa pessoa para que ela possa escolher. Entendeu? Para ela falar assim, não, eu quero sim viver a eternidade ao seu lado. Ou não. Ou seja, em outras palavras, resumidamente aqui, a ira de Deus está esgotada, como o pastor falou na última aula. Até hoje, em 2023 anos. Mas uma hora, essa ira vai soltar aqui na terra. Em nome de Jesus, nós não passaremos por ela. Amém? Isso. Só teólogo diferente. Quem que é o próximo aí? Livinha, vamos celebrar Jesus pela vida, Livinha. Então, a gente ficou com a redenção, né? Que a redenção ela tá ligada em alguém que paga um preço, né? Pelas nossas vidas. E a gente entrou no texto de Ruth, né? Que Boaz teve que pagar o preço para ficar com Ruth. Mas antes dele, lá no versículo 5 de Ruth 4, ele falou que para ter aquelas terras lá de Noemi, precisava ter como mulher Ruth, né? Então, e naquela época as viúvas já não tinham mais valor, né? Como Ruth estava viúva, então era a obrigação da compra da terra vir com o casamento de Ruth. Então, a redenção é a libertação obtida por pagamento. Assim como Boaz resgatou Ruth através de um pagamento da mesma forma, Jesus nos resgatou através do pagamento de dívida.
Aí eu vou ler só um que estava em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Pela morte de Jesus, ele nos resgatou da morte que vivíamos, consumando assim a nossa redenção. Glória a Deus. Quem é o próximo, gente? Vem, Marim. Celebra Jesus pela vida do Mário. A paz, igreja. A paz, igreja. Vou falar sobre a justificação. O que é a justificação? É o ato do justo para nos justificar, como a morte de Cristo. Por que somos justificados por Cristo? Que foi totalmente obediente ao Pai, que assumiu os nossos pecados e morreu como cordeiro. E nós todos nos tornamos justos. O perdão redime nossas dívidas e cancela as nossas responsabilidades pelo castigo. A justificação nos concede uma posição justa perante Deus. E a justificação nos leva até o banquete. Amém? É isso que eu entendi sobre a justificação que nós estamos conversando ali. E eu queria falar um pouco mais, né? A aula que a gente teve ontem do Carlos, só que o pastor já falou, cancela. Então, é isso que eu tinha que falar, igreja, sobre a justificação. Amém? Miriam. Você pode celebrar Jesus pela vida da nossa irmã, Miriam. Boa noite, a paz. Vou falar aqui sobre reconciliação. A reconciliação se dá por meio do sacrifício de Jesus. É quando cremos que Ele é o Filho unigênito do Pai e que aceitamos como nosso único Salvador. Por meio do Espírito Santo, cremos na reconciliação do Pai. Nós fazemos Cadê Jesus? Por meio do Espírito Santo, somos reconciliados com o Pai. Nos fazemos enxergar como nosso Pai. A reconciliação, a adoção, nos fazem ter acesso ao Pai. Outra vez, a reconciliação acontece quando o homem volta a se reconciliar com seu Criador. Quando Noé, ele pecou, ele trouxe com ele o pecado para a terra e com isso trouxe a condenação. E quando o Espírito Santo ele veio sobre a terra, quando Jesus ele veio, ele trouxe o Espírito Santo, ele nos deu o direito de sermos filho. Sem o Espírito Santo, a gente não tem esse direito. Quando o Espírito Santo ele chega sobre a nossa vida, ele é como se ele fosse peraí, me enrolei um pouco. Jesus ele veio pela crucificação, né? Mas quando ele subiu e ele deixou o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele veio sobre nossas vidas, e aqui ele deixou a reconciliação do Pai, Filho e o Espírito. Sem o Espírito Santo não teria essa reconciliação, porque é sobre a Trindade. O Senhor falou que o pastor falou que ano passado com a gente. Sem o Espírito Santo nada disso teria acontecido.
Amém? Aleluia. Kelly, vamos celebrar Jesus pela vida da nossa irmã. Paz, irmãos. Então, nosso grupo ficou com regeneração. E a gente foi olhar o que significa. Significa tornar-se novo, revivificar, produzir novamente, dar nova vida. A gente entendeu que regeneração é voltar ao original. É um processo. E a gente, conversando, a gente imaginou como se fosse um quebra-cabeça. Quem já montou quebra-cabeça aqui? E todo mundo sabe que para a gente montar um quebra-cabeça, a gente precisa ter uma caixa do lado com a imagem perfeita. E quando Deus nos cria assim, a imagem e semelhança dele. E aquele quebra-cabeça montadinho, ele é justamente igual à imagem da caixa. Mas o pecado entrou através de Adão e Eva, e esse quebra-cabeça ele foi perdendo algumas peças. Mas glória a Deus, Deus com seu infinito amor, Ele manda Jesus para nos justificar e nos dar o direito novamente de fazer com que esse quebra-cabeça se una a todas as peças e se torne a imagem de Deus. E é como que a gente faz essas peças voltarem a se encontrarem, a formar essa imagem de Deus novamente. É cada encontro com Jesus, é cada devocional, é cada culto. É como a pastora Samanta sempre fala, quanto mais a gente se encontra com Jesus, menos de nós e mais de Jesus. Até que um dia, né, o dia perfeito, é como a aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vai chegar um dia que esse quebra-cabeça ele vai estar exatamente igual à imagem. Amém? Aleluia. Vamos estar celebra Jesus pela vida da Paulinha. Diga a ela assim, Paulinha, você não é rejeitada. Fala assim, nós te amamos, Ana Paula. Depois de me excluir de 2 grupos, ele fala isso, né? Aleluia. O nosso grupo, ele ficou com a glorificação, e a gente comentou lá que é como se fosse a cerejinha do bolo, né? Depois de todos esses processos que todos vocês falaram um pouquinho, que a gente estudou nessa matéria, a glorificação ela vem como uma cerejinha mesmo, né? E a glorificação ela é a última ação da salvação em Cristo. Nós seremos totalmente transformados quando nós entrarmos nesse ambiente de glorificação. E entrando nesse ambiente, a nossa velha criatura ela não vai nos perturbar mais, sabe? É como se a gente passasse pelos processos e a glorificação fosse nos deixar e nos tornar parecidos como Jesus, como a Kelly falou do quebra-cabeça, né? Depois de encaixar tudo, a gente vai ficar parecido com a caixa. E isso tem que ser o nosso objetivo, né? E o pastor falou hoje na aula também que a glorificação é a esperança da igreja em Maranata. Então, nós precisamos ansiar por isso, amém? Sobre glorificação também, o eterno propósito de Deus sempre foi que a gente estivesse nesse lugar de comunhão. E aí o pecado, ele nos tira essa opção, e aí nós precisamos lutar para que a gente tenha essa plena comunhão com o Espírito Santo novamente, com Deus, amém? A gente destacou aqui um versículo, Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nesse processo de santificação, nós vamos ter o nosso corpo glorificado, nós podemos sim ter as marcas do Evangelho, mas não vai ser esse corpo que sofre, esse corpo que sofre por doenças e que sofre por deficiências e todas essas coisas que o pastor comentou hoje, mas de fato um corpo glorificado em Cristo mesmo. A gente pode até ter as marcas do Evangelho, mas todo o nosso corpo vai ser para glorificar ao Rei dos Reis. Então, nós precisamos estar parecidos com Ele. E isso é o que nós temos que buscar, amém? Pincelando um pouquinho, acho que a galera já falou também,
Cristo não morreu apenas para isso, sabe? Não foi só para que os nossos pecados fossem perdoados, não é só para que a gente vivesse todos esses processos, né? Mas ele não deu seu sangue unicamente para que fôssemos redimidos e não enviou o seu Espírito meramente para que se chamássemos de Pai. Então, assim, não foi só para isso. Eu acho que a gente tem que ter a nossa mente o tempo todo na eternidade, sabe? Tudo que a gente for fazer, a gente precisa buscar esse conhecimento e esse entendimento que não é só para isso, não é só para a nossa vida terrena, não é só para a nossa vida na igreja congregacional, não é só para o nosso trabalho. Existe algo maior, porque senão a gente estaria resumindo todo o sacrifício e colocando Deus numa caixinha que não existe. Então não foi só para isso que ele morreu. Ele morreu e o Espírito foi enviado para que o homem pudesse ser igual a Deus, que é o plano inicial, né? O plano inicial de comunhão, o plano, no começo eu li que o plano eterno era esse, de ter comunhão com a gente. Então é isso daí, amém? O último versículo que a gente destacou aqui também, que está na apostila, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, além de ter essa certeza, nós precisamos buscar ser parecidos com ele o tempo todo, amém? Glorificação é a esperança de Maranata, então vamos buscar por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os minutos que os irmãos economizou, a Paulinha usou. Se eu não pegar no pé dela, não sou eu, gente. Fica sobre os seus pés. Irmãos, bênção demais, hein? Então nós retornamos dia 27. Você pode celebrar o Senhor pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui. Por esses grupos aí, eu sei que cada um de vocês participou de alguma maneira. A lista de chamada tá ali, por favor, não marca no lugar errado, tá? Tá lá a data em cima direitinho. Marca no lugar certo, pode rubricar normal. Tá bom? E não vai embora, não sai sem assinar a lista, em nome de Jesus. Sabe que vai valer muita coisa a lista de chamada. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te render graças por essa aula, pela vida dos seus filhos. Eu oro para que tudo aquilo que foi ministrado através de mim, através dos irmãos, tenha encontrado um coração arado, uma terra boa, e que possa produzir a 30, 60 e a 100 por um conhecimento, sabedoria e revelação de quem o Senhor é. Obrigado por tudo aquilo que o teu filho fez naquela cruz, por todo o sacrifício inicial e terminal. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, por sua bondade derramada nos nossos meios. Nós cremos que hoje, ainda mais do que ontem, estamos fortificados, fortalecidos por sua poderosa palavra. Continua nos guardando em ti, mantendo acesa essa chama por conhecimento, essa chama por sabedoria, essa chama por revelação de quem o Senhor é e de como a sua palavra se entende. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos leve segurança para a nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Irmãos, rapidinho, quem está precisando acertar, me procurar.